Algumas pessoas acreditam que todo erro é bom, ou seja, você encontra 1000 formas de não fazer alguma coisa. Só que detalhe, esse é um erro raro. A probabilidade do seu erro ser tão inovador assim é baixíssima. E existe o erro que, por outro lado, é evitável. É aquele erro que milhares de pessoas já passaram por ele. E se milhares de pessoas já passaram por ele, ele é um erro comum. Se ele é um erro comum e ele é evitável, então ele é um erro que tem solução. A partir do momento que o erro tem solução e a gente desiste de buscar informações de pessoas que já passaram pelo problema que a gente está passando, a gente está errando no que podia ser evitado. E a maioria dos erros que os investidores cometem são erros que basicamente custam caro, são evitáveis e a gente não é recompensado pelos erros que a gente podia ter evitado. Então, como que a gente poderia evitar erros evitáveis? Aprendendo com quem já passou por eles, ou aprender com pessoas que já passaram por eles. Por isso, no vídeo de hoje, eu separei os 12 maiores erros que todo investidor comete, que eu aprendi pela minha pele dos outros, ao longo da minha jornada no mercado nesses últimos 15 anos, que você não deve cometer. E antes de mais nada, dê like no vídeo e vamos começar. O primeiro erro que todo investidor comete é não ter uma estratégia ou metodologia de investimentos. Parece simples, né? Mas existe um estudo da Vanguard, que é uma das maiores gestoras de recursos do mundo, e que diz que grande parte do retorno da carteira das pessoas não vieram da ação que você escolheu ou de qualquer coisa desse tipo. Na verdade, o retorno depende mais da forma como você alocou seus investimentos do que o ativo que você tem. Esses números, na parte de cima, é o número de fundos que são diversificados e embaixo é quanto do retorno dos fundos veio dessa diversificação. No caso dos Estados Unidos, 91,4% do retorno dos fundos veio porque o fundo escolheu seguir uma metodologia de investimentos, ou seja, eles tinham uma carteira bem estruturada. No Canadá, 88,3% do retorno aconteceu por causa da estrutura da carteira. No Reino Unido, 80%. Na Austrália, 89,9%. E nos fundos de pensão dos Estados Unidos, que são aqueles fundos pensados para a aposentadoria das pessoas, 93,6% do retorno é explicado por causa da estrutura da carteira desses fundos. Isso significa que a sua filosofia de vida e estratégia de investimentos não deve mudar tão rápido quanto o mercado. O resultado dos seus investimentos depende da metodologia e da consistência de longo prazo. Sempre se lembre que em momentos de desespero do mercado, a metodologia tem que prevalecer sobre o seu emocional. Vamos lá! Segundo grande erro, deixar dinheiro na poupança. Poxa, um dia eu espero que todos os brasileiros entendam o quão grande é o custo da desinformação. R$100 na poupança desde 95 seriam hoje 1.358. R$100 no Tesouro Selic desde 95 seriam hoje 5.382. Ou seja, você teve um investimento 4 vezes maior investindo no Tesouro Selic do que na poupança. Isso sem falar do risco. O Tesouro Selic é um título emitido pelo governo federal, enquanto a poupança é uma conta bancária. Como o governo tem mais chance de honrar as suas dívidas do que um banco, o risco é menor, mesmo com uma rentabilidade maior. Bom, o terceiro erro que eu vejo muitos investidores cometendo é não rebalancear a sua carteira. Eu entendo você diversificar a sua e se expor a uma classe de ativos que você acredita que faz mais sentido para o momento que o mercado está passando. Mas quando você não rebalanceia, você literalmente perde dinheiro. Então pensa só, vamos supor que você tem R$100 para investir e você investe em 2 ativos diferentes, o ativo A e o B. Aí no primeiro ano o ativo A sobe 100% e o B cai 50%. Agora você tem o ativo A valendo R$100 e o B valendo R$25. Então você tem R$125. Só que no ano 2, o ativo A cai 50% e agora está valendo 50%, enquanto o ativo B sobe 100% e agora está valendo 50% também. O que aconteceu aqui? Ambos os ativos subiram e caíram. Em alguns momentos você até chegou a ganhar dinheiro, mas no final do período seu retorno foi de 0%. Por quê? Porque você não rebalanceou sua carteira. Olha o que acontece se você rebalancear os seus investimentos. No primeiro ano, o ativo A se valoriza 100%, passando a valer R$100 e o ativo B passa a valer 25%. Agora o valor total do portfólio foi para 125. Porém, seu portfólio ficou desbalanceado, né? Você precisa ter 50% de cada um. O que você faz? Você vende parte do ativo A e compra mais do ativo B. Agora você tem 62,50 em um, 62,50 no outro. Se o ativo A cair 50% e o ativo B subir 100%, você não volta a ter R$100. Agora você tem R$31,25 no ativo A e R$125 no ativo B. Ou seja, você tem R$156,25, que é um retorno de 56,25%, com 2 ativos que isoladamente não se valorizaram. Eles ficaram no 0 a 0. Entendeu como faz sentido rebalancear seus investimentos quando a estrutura da sua carteira muda? Essa é a lógica que precisa ser seguida. E antes de ir para o próximo erro, só um ponto que vale mencionar aqui. Rebalanceamento de portfólio é uma das várias coisas que você precisa aprender
se o seu objetivo é construir um patrimônio no longo prazo. Então, se o seu objetivo é montar uma carteira com dividendos para construir uma renda mensal e se aprofundar mais em ações, fundos imobiliários, renda fixa e ativos internacionais, eu tenho um convite para você. Você pode entrar agora na lista de espera da próxima mentoria do 1.000 milhão e aprender como encontrar as melhores oportunidades do mercado para finalmente atingir a sua liberdade financeira. A abertura da próxima turma é no dia 10/10. E se fizer sentido para você, o link está na descrição. Voltando para o quarto grande erro, o erro é o seguinte: ser ganancioso quando todos são gananciosos e covarde quando todos são covardes. A hora de comprar é quando tem sangue nas ruas. É comprar dos medrosos, vender para os gananciosos. E não o contrário. Inclusive, eu fiz um vídeo explicando como você é manipulado pela mídia na hora de investir o seu dinheiro e como isso pode fazer tomar péssimas decisões com o seu dinheiro. É só clicar no card aqui em cima. O quinto erro dos investidores é negligenciar a tributação. Só para vocês terem uma ideia do impacto do imposto nos seus investimentos, se você investir 100 mil reais a 12% ao ano em um fundo com come cotas, você vai ter em 10 anos 225 mil reais. Só que se você investir em qualquer outro investimento com a mesma rentabilidade nos mesmos 10 anos e só no final desse período pagar 15% de imposto de renda, você vai ter 235 mil reais. Ou seja, é uma diferença de 10 mil reais entre o investimento com come cotas e com imposto de renda só no final. Por que disso? Porque o come cotas vai adiantando o imposto pago. Então você todo semestre vai pagando. Só que esse imposto acaba não fazendo o efeito dos juros compostos e o seu retorno fica menor. Não importa o quanto você teve de retorno, o que importa é quanto sobrou no seu bolso depois de pagar os impostos. O sexto erro é basicamente negligenciar a longo prazo. Se você investir 10 mil reais a 12% ao ano, em 5 anos você tem 17.623,42. Em 25 anos você tem 170.064 centavos. 50 anos você tem 2.890.000. E se você investir pensando no legado que você quer deixar para seus filhos e seguir uma lógica, um pouco mais de investimento familiar, se você investir por 80 anos, você e sua família vão ter o patrimônio de 86.584.831. Você consegue entender um pouco a dimensão disso? O único investimento de 10 mil reais que você faz hoje pode garantir estabilidade e segurança de todas as próximas gerações. Esse é o jogo do longo prazo. O sétimo erro é que negligencia o custo-oportunidade. Se eu te falar que o investimento rende 20% ao ano, você vai dizer que ele é bom? Provavelmente sim. Mas por quê? Porque a sua base de comparação é um Tesouro Selic, por exemplo, que hoje rende 13% ao ano, mais ou menos. Então o que vocês precisam entender é que o investimento só é bom ou ruim se ele for relativo a algum custo de oportunidade. E esse custo de oportunidade é a diferença entre o que você ganha e o que você poderia ter ganho com o mesmo investimento de tempo ou dinheiro. Sempre coloque o custo de oportunidade na equação. Oitavo erro, os investidores negligenciam o efeito Linde. Pensando na lógica do investimento por longo prazo, não só para você, mas também para sua família e para as próximas gerações, a gente olha para o que aconteceu nos últimos 20 anos e pensa: como eu posso investir para daqui a 80 anos, se nos últimos 20 anos a gente teve internet, rede social, Bitcoin, inteligência artificial, várias coisas. Simples, olhando para o passado. Mas não passados 30 ou 50 anos atrás. A gente precisa olhar muito para o passado. E é aqui que entra o efeito Linde. O efeito Linde é quando algo pode ser bom porque passou no teste do tempo. E quais foram os investimentos que podem ser considerados como parte do efeito Linde, porque passaram no teste do tempo? Ouro, terras e negócios. É isso. Essa precisa ser a base da sua carteira para os próximos anos ou talvez décadas. Nono erro, não bota a inflação na conta. Poxa, a inflação pode fazer com que um bom investimento se torne ruim e um mau investimento se torne ainda pior. Se eu te oferecer um investimento de 50% ao ano, isso é bom? Depende. Se a gente está na Argentina, onde a inflação nos últimos 12 meses foi 113%, 50% de retorno é um investimento péssimo. Agora, se a gente está no Brasil, onde nos últimos 12 meses a inflação foi de 4%, então 50% é um retorno muito bom. Jamais esqueça que investir sem colocar a inflação na conta é um erro. Décimo erro, investem sem saber a diferença entre preço e valor. Já dizia o nosso bom velhinho Warren Buffett: preço é o que você paga, valor é o que você leva. Na Bolsa de Valores, o preço das empresas muda a cada segundo, mas o valor das empresas nem tanto. É só você entrar na Bolsa agora e você vai ver piscando de verde e vermelho as cotações das empresas. Mas você acha que o valor delas realmente muda tanto assim? É óbvio que não. E mesmo assim as pessoas sabem o preço de tudo e não sabem o valor de nada. 11º erro, as pessoas elas investem pelo timing e não pelo time de mercado. Tem um estudo do Bank of America que reuniu dados do S&P 500, a bolsa americana, desde 1930. O retorno acumulado foi de 17.715%. O retorno excluindo os piores 10 dias de cada década foi de 3.793.000%. E o retorno excluindo os melhores 10 dias de cada década, 28%. O que acontece é que na tentativa de excluir os 10 piores
piores dias de cada década, você pode acabar ficando fora dos 10 melhores dias de cada década. Isso vai destruir o seu retorno a longo prazo. Sempre que for investir, o tempo no mercado é mais importante do que tentar acertar o tempo no mercado. E o último erro da nossa lista é que os investidores não entendem que o dinheiro ele não está na compra nem na venda, ele está na espera. Desde 1957, o S&P 500 subiu 54% dos dias, 59% das semanas, 66% dos meses, 78% dos trimestres e 92% das décadas. Então não superestime o curto prazo e não subestime o longo prazo. É isso que você precisa tirar de lição desse vídeo. Cuidado com o ruído de curto prazo, cuidado com a mídia controlando suas emoções e invista pensando na geração de riqueza para a posteridade. Vou ficar por aqui, primos. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.